Então, você não consegue mudar 8 bilhões de pessoas falando, consegue? Mas você consegue mudar você ampliando seu entendimento. É mais fácil. E o que te incomoda não é o que os outros falam, não é o que os outros fazem, ou que os outros deixam de falar, nem que os outros deixam de fazer. O que te incomoda, falando tipo nós, né? O que nos incomoda é a nossa incapacidade de saber lidar com aquela coisa que se apresentou para a gente. Se eu souber lidar com ela, não vai me incomodar. Então, se eu estou casado com uma mulher alcoólatra, ou um homem alcoólatra, que todo dia seja desfornado, não consegue nem chegar na cama, cai lá no sofá e cai no chão. Se eu não souber lidar com isso, eu vou adoecer e eu vou morrer de doença. Agora, se eu entender que ele é um doente, em vez de eu acabar com a raça dele, ou dela, tá lá, caiu lá, eu vou lá, levanto a cabecinha dele e coloco no seu. Está frio, eu pego uma cobertinha e fumo ele. Ok? Eu não vou morrer de doença. E eu não vou conseguir mudar ele, mas eu posso mudar a minha maneira de lidar com ele. Então, o problema sempre é nosso. Não importa o que a pessoa está fazendo. Se nos incomodou, o problema é nosso. Eu não consigo mudar ninguém, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Ah, mas aí eu posso fazer o quê? Como é que é? Como é que é? Posso fazer a pergunta de repetir? Por exemplo, você comentou aí, a pessoa não consegue falar sobre as perguntas. Então, muitas pessoas estão murindo. Nos casos de acharei, bater, desameaçar, conhecerei a verdade, ela vos libertará. Procura se conhecer mais, tenha consciência de você. Você acha? É normal do ser humano falar gritando, abudindo, ofendendo? Não é normal. Quando o ser humano está abudindo, ofendendo, gritando, ele está desequilibrado. Agora você vai deixar um desequilibrado comandar você? Não. Está lá gritando, pô, eu não dele, deixa gritar, eu vou saber que ele é doente, coitado, eu vou cuidar dele como doente. Eu não vou começar a gritar feito louco e entrar no jogo dele. Você é casado? Então você sabe muito bem a palavra mágica que você fala para você pegar e desequilibrar seu marido. Deixar um araia, sabe? Ele também sabe a palavra mágica que ele fala para você uma araia. Então quando ele falar a palavra-chave para você virar uma araia, se você virar, ele te chamou para o jogo e começou a te manipular. Ele já está te manipulando, entendeu? Ele está querendo colocar as neuras dele para fora e colocar todo o ódio dele para fora. Ele te chama para o jogo que você vai. No vice. No vice. Chamou para o jogo, eu não vou entrar nesse jogo. Eu sou casado, eu tenho 73 anos. Eu sou casado há 46 anos. Eu namorei 8 anos, eu tenho 54 anos, eu quando eu morrer, eu vou para o céu, assim, eu tenho não, eu faço, ok? Direto. Ela também vai. Mas o que acontece? Família é montada por desafetos, eu já sei disso. Então tem hora que a minha esposa conhece ela demais da conta. Quando eu olhar para a cara dela, eu sei que deve estar o colesterol dela, o feliz, a pressão arterial, só de olhar para ela, eu sei como é que ela está, ok? Então eu conheço ela demais. Tem hora que ela fala determinadas coisas. Se eu não tivesse entendimento, eu ia discutir com ela, eu ia brigar. Aí, como eu falei, a gente tem memória espiritual. Eu divido o ser humano em cabeça, tronco, membros, prefeito de idade. Você não arranca a cabeça no tronco, arranca. Então eu divido, a gente tem essa memória que a gente tem, prefeito de idade. Mas cada milionésimo de segundo é uma que vai funcionar. Então quando abre a janelinha espiritual dela, de vidas passadas, ela fala determinadas coisas que não é dela dessa encarnação agora. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou quebrar um pau dela. Eu discuti, concorda? Como eu sei que não é característica dela, deixa eu fechar. Dá 10 minutos para me testar na teoria, eu falo, deixa eu te falar. Aquela hora você falou, Jesus, por que você falou aquilo? Você está doido? Eu não falei isso, não. Você está mentiroso, você está inventando. Já você está vivendo isso. Foi bem assim que eu falei. Pois é, não é por isso que eu falei. Porque ela nem sabe o que ela falou. Não sabe.
que abriu uma memória dela, ela resgatou alguma coisa de vidas passadas. Se eu não tiver o entendimento, eu estou discutindo com ela. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu faço muita palestra, eu sou muito independente. Quando eu chego em casa às 11 horas da noite, eu janto todo dia. E ela não tem obrigação nenhuma de me esperar para ela arrumar comida para mim. Aí um dia que eu chego lá, ela está de bom humor, aí eu comer já esquentei comigo. Ótimo, isso é muito bom. Se eu chego lá, ela não está vendo a televisão dela lá, o que é gosta de ver, e ela está certa, eu não tenho obrigação, você concorda? Então a gente usa muito, eu uso muito gás, você fazer qualquer coisa. Aí a gente tem um hábito de, por questão de segurança, usou o fogão para lá naval e fecha. Porque aquilo é uma mangueira, um plástico. Se ressecar, der um microfuro, fica vazando a noite inteira, de manhã se acende a cozinha, explode a sua cozinha. Ó. Então, eu para cada 100 vezes que eu uso, eu tenho certeza que 99, se não for 100%, 99% das vezes, eu fecho lá no botija. Quando ela chega lá em casa, está na rua, ela já chega assim, ó. Olha bem, se eu tiver deixado uma vez, ela vai falar lá, você não tem jeito. Todas as vezes que você usa, você deixa aberto. Eu discuti isso com ela. Agora, eu só olho para ela assim, vem na minha cabeça, até que a memória inconsciente dela, a marcação de culpa e a autopunição, ela está querendo bagunçar tudo. Aí eu fico numa boa, passo um pouquinho, está normal. Ela, para cada 100 vezes que ela usa, umas 50 vezes ela deixa aberta. E muitas das vezes eu entendo que ela está fazendo um negócio que está aqui meia hora, vai voltar para fazer, não precisa fechar. Mas à noite eu já peguei várias vezes, ela vai deitar, está aberta. Ela acha que ela fecha 100 vezes. Porque está aberto, o dia aberto, só faço isso, ó, acabou. Eu poderia estar bem cabeça. Olha aqui, olha lá, ó, cabeça. Simples assim. Então a gente complica a nossa vida e não tem consciência. Se não tivesse consciência, não podia. Então, família é um grupo de espíritos normalmente necessitado de desajustar e pode ter certeza que é. Tem compromisso imediato para a reparação, graças à consciência reencarnatória. O estudo da família pertence ao âmbito da sociologia. Estudiosos dessa ciência consideram a fase atual como um processo de transformação, porque passa por esse agrupamento humano para adequar-se ao novo contexto social. Okay? Então a família está mudando a família, está mudando o conceito de família. Okay? Mas a família nunca vai acabar. Porque só a gente olhar a fragilidade de uma criança, ela depende essencialmente dos pais dela, tanto do pai como da mãe. Tá? Criança criada com pai e mãe, a criança irá só com o pai ou só com a mãe, elas vão crescer em vídeos. Olho, nariz, boca, tudo, igualzinho, braço, perna, mas psico-emocionalmente vão ser diferentes. Ok? O pai tem a função e a mãe tem a função. E a falta disso vai fazendo ser adulto depois com algum desequilíbrio. Muito bom, então. E agora com as famílias, com os homossexuais, ou feminino, ou masculino, como é que fica a reação dos filhos nesse aspecto? Eu faço um seminário que se chama a homossexualidade na visão da medicina e da espiritualidade. Tem 4 fatores que levam à homossexualidade. E todos eles têm uma explicação muito razoável que a gente tem que entender e respeitar. Ok? Discriminar jamais. Mas também a gente tem que ter bom senso. Imagine que você tem um sítio. Imagine que você tem um sítio e esse sítio você tem 10 empregados lá mesmo. 10 empregados. Aí você começa a automatizar esse sítio seu. Daqueles 10 empregados, você só precisa de 3. O que vocês vão fazer com os outros 7 empregados?
Mandar embora. Mas é o seguinte, se você mandar embora, eles vão ficar na porta do seu sítio para te roubar ou para te incomodar pedindo esmola. E vou imaginar que eu não tenho moral e eu tenho uma cobertura que eu posso matar todos os 7 e não vai acontecer nada comigo. Se eu não tenho moral, a primeira coisa que eu faço é matar o eles e ficar ali deles, concorda? Imagina que o sítio seu é a terra. Nós estamos passando por um processo de mudança, de tecnologia, de transformação muito grande, concorda? Segundo os IBGE da vida, em 2050, praticamente, quando tiver concluída expiações de prova para regeneração e progresso, a gente vai ter em torno, mais ou menos, de 10 bilhões de pessoas. A espiritualidade fala que nós vamos ter em torno de 5 bilhões de pessoas. E os globalistas, de certeza que é terraplanista, que não existe, mas tem os donos do mundo. Tem os donos do mundo. Menos de 3% domina mais de 90% da rede do mundo. Okay? E eles têm um sítio. E eles não querem mais do que 3 bilhões de pessoas na Terra. Porque eles querem ter o domínio da Terra. Eles querem ter 3 bilhões de escravos, resto automatizado. Aí qual que é a técnica? Eu não posso matar. Aí eu sou incentivado. Casamento gay, homem com homem não gera filho. Mulher com mulher não gera filho. Se eu incentivar a mudança de sexo, se eu sou homem e dei para mulher, eu não vou gerar filho. Se eu sou mulher e dei para homem, eu não vou gerar filho. Concorda? Se eu criar uma vacina, e essa vacina começar a matar daqui a 10, 15 anos, não vou ser culpado. Concorda? Aí inventaram o tal de Covid. Vai morrer muita gente nos próximos 10 anos para frente. E eles estão fazendo isso. Então, isso que está acontecendo com o mundo hoje. Ok? Então, tudo isso é produto, vocês estão sabendo, vocês ficaram sabendo desse website ali? Vocês viram falar isso? Uma organização que chama USAID. É uma organização bancada pelos Estados Unidos e ela recebe, para vocês terem uma ideia, 50 bilhões de dólares, ou seja, 300 e poucos bilhões de reais para intervir nos países, mudando a estrutura social, mudando a estrutura política, mudando. Aí está agora, está explodindo. Se eles só financiam esse tipo de agenda, ok? Ou seja, eles querem mudar o domínio, eles querem ter a sociedade sob o domínio deles. Está fazendo, mas ninguém nem sabe que isso existe. Aí você fala, terraplanista, entendeu? Está viajando na maionese. Todo mundo aqui tem aquelas perguntas 4, 5, 9 do livro dos Espíritos. Pode os Espíritos influenciarem nossos pensamentos e nossas ações? Sim, influenciam de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem. Então nós somos dirigidos por boneco, pelo meu próprio espírito, bem ou mal, quando eu estou equilibrado, eu estou bem, quando eu estou desequilibrado, eu estou mal. Eu sou manipulado pelos meus mentores espirituais, que me incluem, orientado, e eu sou manipulado pelos meus obsessores, concorda? Então o boneco mesmo, coitado, ele é um boneco, é uma marionete. Mas vocês pensam que não são. Vocês são marionetes. Deixa de ser quando conhece a verdade, como Jesus falou. Conhecereis a verdade, ela nos libertará. Então, primeiro, seu cérebro não pensa, ele recebe e transmite. Eu te vejo, você não me vê. Eu não gosto de você. Eu não quero que você evolua para você ir para outras moradas da casa do meu pai, onde a felicidade é mais plena. Eu sei todas as suas deformações morais. E eu quero te prejudicar. E eu sei que você acha que tem, se eu posso pôr um pensamento na sua cabeça e imantá-lo, e você achar que é você que está pensando. Já pensou o que eles fazem com a gente? Nós somos marionetes. 24 horas. Vocês são marionetes 24 horas, a vida inteira. Ou está sendo manipulado
pelo seu espírito, mas você pensa que é a sua cabeça. Ou pelos seus obsessores, ou pelos seus mentores. Só deixa de ser manipulado quando essa verdade se liberta. Isso é só 2% da população do planeta que não é marionete. O resto tudo é. E acha que não. Eu duvido que algum de vocês, algum dia na vida, eu duvido, discutiu com alguém para provar que você estava errado. Já duvido. Mas para provar que está certo, você brilha, separa, até mata. Já viu tanto nós chamaria errado? Estudiosos dessa ciência consideram a fase atual como um processo de transformação, porque trata esse agrupamento humano para se adequar ao novo contexto social. Então, João, aqui você me perguntou, tem muita pessoa que está sendo manipulada, muita adolescente, muita criança, está sendo doutrinada, que não tem sexo. Sexo só tem dois, é feminino e masculino. O resto é derivação de alguma deformação moral. Ok? Ou do espírito ou da sociologia. Sexo só tem dois, é homem e mulher, acabou. Tá, mas, de qualquer maneira, assim, momentaneamente, no nosso nível, o senhor acha que isso, de repente, é necessário nesse momento? É necessário. Aí eu vou te dar um exemplo. Antes, nós que somos mais velhos, quem é mais novo não vai lembrar disso. Mas a gente é mais velho, toda família antigamente tinha algum parente aleijado. Mais velho, são todos novos. Mas tinha alguém aleijado, ou cego, ou paralítico, ou manco, ok? Hoje você não vê mais ninguém aleijado. Você vê alguém aleijado? Raríssimo. Por quê? Porque antigamente a gente reencarnava para resgatar os nossos débitos. Então a gente, lá para trás, desde aquelas 3 encarnações, a gente matava, mutilava, cortava braço, cortava pescoço, né? Lá a gente, na Idade Média, a gente criou esse débito físico. Aí a gente reencarnava com defeito físico. Hoje a gente já não está encarnando, o nosso problema é mental. Por isso tem tanta gente depressiva, tanta gente ansiosa, tanta gente angustiada, porque a minha última encarnação não cortei braço de ninguém. Mas eu levei a pessoa a ficar depressiva, angustiada, sofrendo, agora eu estou vindo para a doença mental. Hoje em dia todo mundo é doente mental. Mesmo que seja um pouco ansioso, a pessoa é. Concorda? Então, isso é a nossa evolução. Então, nós fomos muita expiação de provas. Então, a pedofilia sempre existiu, concorda? O abuso sempre existiu. Então, tem pessoas que antes discriminavam demais, agora pode vir nesse corpo para poder sentir o problema que ele criou, Tem pessoas que vêm para resgatar, abusou, agora vem para ser abusado. Ok? Resgate. É dado a cada um de acordo com a sua obra. Né? Mas não é uma normalidade. É um processo evolutivo e nós não somos normais ainda. Não deve estar aqui encarnar. Ou seja, momentaneamente, né, isso aí ainda é necessário. É necessário, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar, porque a gente não sabe por quê. Né? E aquele que julga já está se condenando. Enquanto no passado a família era vista como um grupamento de pessoas ligadas pelo laço da consanguinidade, o conceito hoje se ampliou, considerando os sociólogos que se pode aceitar como família um casal e seus filhos, um casal sem filhos, ou mesmo pessoas precisando por afinidade. Pode ser 2 mulheres ou 2 homens. Isso é uma família. E hoje a sociologia está considerando dessa maneira. O conceito atual aproxima-se bastante da ideia espírita, já que o Evangelho segundo o Espiritismo, está aprendendo que os verdadeiros laços de família não são da consanguinidade, mas da afinidade espiritual, lá no capítulo 14 do interior. Então, a nível espiritual, nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus. O nosso Pai é único. Mas a gente pensa que a minha família é aquele que tem meu sangue. É uma ilusão muito grande. Você maltrata um mendigo e ele é seu irmão. Ele é seu irmão.
ok? Aquele vizinho seu lá do lado, lá, que vive criando problema, ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Nós somos filhos de Deus. Mas aí a gente ainda não tem uma capacidade de percepção além da nossa própria visão espacial. Devemos tranquilizar os nossos corações, porque a família não está em extinção, porém em processo de transformação. A vulnerabilidade do bebê humano e a sua dependência dos cuidados do adulto são indícios muito fortes de que a família é uma necessidade psicofísica do homem e, portanto, será difícil imaginar um sistema social sem essa instituição. Ok? Agora, infelizmente, quem que é mãe aí? Para que serve mãe? Não é isso? Cuidar, o escovô cuida, o empregado cuida, a tia cuida. Hein? A mãe serve para tudo. A mãe serve até para procurar o pai. Ô mãe, onde é que está meu pai? A mãe serve para tudo. Tem umas aí que não sabem. Mas o principal papel da mãe é desenvolver na criança a capacidade de tocar e ser tocado, demonstrar afeto e receber afeto, demonstrar carinho e receber carinho. Se a mãe não tem isso para dar, se ela não recebeu da mãe dela, ou é alcoólatra, ou é drogada, ou é ausente, a criança vai se tornar um adulto que vai ter dificuldade de foco, dificuldade de demonstrar carinho, dificuldade de demonstrar afeto. Me cumprimenta aqui. Agora eu vou deixar de cumprimentar. É diferente. Me cumprimenta aqui. Agora deixa eu te cumprimentar. É diferente. Posso? Então, do jeito que a pessoa cumprimenta, eu sei como é que foi a infância dela. Ok? Para que serve o pai? Não vai falar que não serve. Para que serve o pai? O pai hoje em dia, o pai inteligente, o homem inteligente hoje em dia, ele serve para tudo. Ele já tem tempo que a mulher tem que fazer aquilo, vão fazer aquilo. Hoje vive numa família, numa comunidade. Faça aquele que tiver com mais disponibilidade para fazer. Concorda? Então o homem inteligente ele serve para tudo também. Agora, qual que é a principal função do homem? O homem, segundo lembrar de vocês que vocês eram criança e adolescente, o homem é que desenvolve na criança a noção de segurança e a noção de limites. Lembra quando vocês eram pequenininhos? Minha mãe falava 500 vezes, não tentava nada. O pai falava uma única vez, opa, ok? Então a criança, criada com o pai, pedófilo, alcoólatra, drogado, ou frouxo, que está cheio de olho frouxo. A mulher é mais longa do que o cara. Essa criança vai crescer sem noção de segurança e sem noção de limites. Então o pai e a mãe são fundamentais na formação da criança. Se a criança vive só com o pai, ela vai crescer igualzinho todo mundo, fisicamente. Mas psique emocionalmente vai ter uma variação. Se ela for criada só com a mãe, vai ser a mesma coisa também. Então está aí a importância da família. E cada um exerceu o seu papel. Como é que é? Mas tá bom, amiga, tá bom, vocês estão conseguindo separar. Porque ele não vai conseguir casar. Hoje em dia, se o cara para casar, só se for louco. Os caras são loucos. Verdade. Qualquer coisa que fizer é errado. Der tanto direito para a mulher, se a mulher for uma delegacia falar, ele me estupou, ele vai preso. Ele vai dizer, ele vai preso. Depois o homem, se ele for inteligente, ele não casa mais. Morri. Mas eu não vi. A vida do homem. Corre que ele vai dar. Como a gente está na transição, toda a transição é complicada. Toda a transição é complicada, porque a gente fica perdido. Então os homens não sabem mais qual é o papel deles. Com tudo afeminado, tudo com o mesmo produto derivado de soja,
cheio de estrogênio. O homem não tem mais testosterona. O homem fala afeminado, você vê o jogo falando parecendo uma moça. Isso não é homem mais. Ou seja, ele não tem testosterona no corpo dele. Isso é que faz a diferença do homem e da mulher. E produto de soja, que a gente usa o dia inteiro, está cheio de progesterona. Os caras não são homossexuais, mas são afeminados, são dóceis demais. E mulher casa com homem que ela quer sentir segurança. E a mulher tem fome de espaço. Então essa transição está complicada para os dois. Ela não sabe até onde é que ela pode ir, o cara não sabe nem onde você pode chegar. Então, enquanto não definir isso muito claramente, está complicado o relacionamento. Me desculpa, isso é minha opinião. Há, pois, duas espécies de família. A família formada pelos laços espirituais e aquelas formadas pelos laços corporais. A família formada pelos laços espirituais são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Você vê aí pessoas de 80 anos, casal, andando até hoje montada, lá que maior carinho, pessoa com o outro. Isso são famílias montadas pelos laços espirituais, afinidade. Já as famílias formadas pelos laços corporais são frágeis como a própria matéria, se extinguem com o tempo e muitas das vezes se dissolvem moralmente da maneira espiritual. Né? Hoje em dia, a quantidade de suicídios, não pode falar, porque quem está fora da área, é um absurdo. Vocês nem imaginam a quantidade de suicídio que tem. Somente jovens e adolescentes. E a quantidade de separações supera muito a quantidade de casamentos. Muito. Ou seja, eu estou esperando 30 anos para ver como é que vai ficar. E essa posição está complicada. A dissolução moral de muitas famílias, ainda na atual existência, decorre de desuniões, vícios, desvios de conduta e causas diversas, provenientes do uso incorreto do nosso livre-arbítrio. Sabe, falta para a gente é conhecimento espiritual. Nós temos ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. A ignorância a respeito do aspecto espiritual nosso faz a gente ter atitudes, vícios e posturas que não acrescentam nada de positivo na nossa vida. Não acrescenta nada. É a ignorância espiritual. Por isso ele falou, conhecerei da verdade, ela vos libertará. É a nossa verdade que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Quando no plano espiritual despertos para o alcance de nossos erros, das nossas mazelas morais, conscientes dos compromissos assumidos com os outros, a que, na maioria das vezes, falimos, solicitamos aos instrutores espirituais uma nova oportunidade de reencarnação daquela família para reparar os erros. Ok? Eu coloquei desperto ali, ó. Eu vou falar aqui, a gente tem nós. Jesus falou, vós sois Deus, o que eu faço, vocês fazem igual e muito mais. É isso? Alguém aqui faz o que Jesus fazia, ou muito mais? Tá? Por que você falou? Por que nós não fazemos? Nós, como espírito, nós temos 15 degraus evolutivos. Nós temos o segundo degrau em transição do terceiro. O primeiro degrau, a própria paleontologia já provou. Nós vemos do mundo primitivo. Segundo degrau, a gente está agora, mundo de expiações de prova, no finalzinho, transição para o terceiro degrau, que é mundo de regeneração e progresso. Ok? Jesus se encontra no 11º degrau. Por isso que ele falou, o que eu faço, vocês falam igual muito mais. É a mesma coisa eu falar para ele. Ó, quando você atingir o 11º degrau, imagina que eu sou Jesus falando para ele. Quando você atingir o 11º degrau, você vai fazer tudo que eu faço. Quando você atingir o 12º degrau, ou seja, um acima da minha evolução que eu me encontro, você vai fazer muito mais. Ok? E perfeito é o Pai. Então Jesus é perfeito para nós. Mas ele se considera imperfeito em relação a Deus. E é óbvio. É óbvio. Ok? Então nós temos esses 3 degraus aí, nós estamos galvando ele agora. Então, nesse
segundo degrau para a condição em terceiro, o nosso grau de evolução que a gente se encontra, nós temos 4 níveis de consciência. 4 níveis de consciência. Deixa eu ver. Aí no fundo eu vou chegar aqui. O nível de consciência. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Vocês concordam? Outro nível de consciência, a gente passa 2/3 da nossa vida acordado. Concorda? Concorda? Quem está acordado está num nível de consciência diferente de quem está dormindo. Concorda? 95% da população está aqui. 95%. Ou está dormindo, ou está acordado. Como não tem ninguém dormindo aqui agora, está todo mundo aqui. Ok? Terceiro nível. 3% mais ou menos já atingiu. Chama despertamento. Ou seja, quem está acordado e não despertou, é um sonâmbulo. O que o sonâmbulo faz? Ele transita, faz uma porção de coisa, quando ele desperta, ele não tem a mínima consciência do que ele fez. Então, 95% da população do planeta não tem consciência do que faz. Mas acha que tem. Todo mundo acha que tem. Ok? No quarto nível, mais ou menos 2% já atingiu. É aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade, ela vos libertará.